Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo com a Dermato. E hoje com um convidado super especial, um doutor que tem uma formação incrível e é um dos meus conterrâneos. E hoje ele está aqui no Instituto Pomper Mayer de São Paulo, com a agenda aberta, disponível para atender o Brasil e o mundo. Com vocês, Daniel Nunes. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Thalita. Com uma apresentação dessa, a gente fica emocionado. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma grande honra participar da tua equipe, do teu time e somar e tentar oferecer o melhor possível para os teus pacientes, para os pacientes de São Paulo, para as minhas pacientes que virão para cá, vai ser muito legal. Daniel tem anos de experiência em cirurgia facial. A especialidade dele, gente, é uma técnica inovadora que ele desenvolveu e as nossas pacientes têm desfrutado de resultados incríveis. Daniel, conta para nós um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua vida até aqui, sua carreira, suas experiências, queremos ouvi-lo. Então, eu sou gaúcho, Thalita, me formei em medicina no Rio Grande do Sul, fiz cirurgia geral lá e depois fui para o Rio de Janeiro com o professor Pitangui fazer cirurgia plástica. Comecei meu mestrado lá, depois me mudei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, buscando espaço, buscando mercado. Fui junto com a minha esposa Cíntia, que é dermatologista, e já estamos lá há 20 anos, com uma clínica excelente, abençoada e tudo indo muito bem, mas a gente sempre procura um desafio maior. Então, foi Deus que nos juntou e eu vim para São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui, é um novo horizonte, uma nova perspectiva. Então, acho que vai ser muito bom para as minhas pacientes. As pacientes de fora de São Paulo, muitas delas querem vir para cá, buscando excelência, qualidade. E eu estou focado junto com você, com a tua equipe, para oferecer o melhor possível para elas. Isso. Eu falo que excelência não nos diferencia de profissional nenhum, que é o mínimo da nossa obrigação, sermos excelentes em tudo que nós escolhemos fazer. E, Daniel, o que você diz para suas pacientes ou que serão suas pacientes? Qual é o seu diferencial? Conte para nós. Pois é, na verdade eu acredito que o tratamento tem que ser completo, né? Então ninguém faz nada sozinho. Eu acho que tanto em Campo Grande quanto aqui eu me associei com uma grande dermatologista para tentar oferecer para a paciente o melhor possível, tanto antes da cirurgia quanto depois. Então eu posso dizer que eu criei essa técnica que eu chamo de Soft Facelift, que é uma associação de técnicas já existentes, com algumas modificações, que eu tenho visto grandes resultados, minhas pacientes têm gostado bastante, especialmente as mais jovens. Então, há uma mudança de paradigma, alguns colegas preferem deixar a paciente mais tarde ser submetida ao procedimento, com mais idade. Eu acredito um pouco diferente. Tem pacientes que gostam de fazer procedimentos cosmeáticos, dermatológicos, mas tem algumas que não querem fazer algo mais definitivo. E para essas que o Soft Facelift é perfeito, que dá grandes resultados. E qual a idade que essas pacientes mais procuram este tipo de tratamento, Dani? Pois eu já operei pacientes de 37 anos, bem jovens, que tinham perdido peso, que tinham flacidez de pele. Mas assim, idealmente, por volta de 45, 50, 55 anos, é um bom momento para fazer o Soft Facelift. Idealmente, a paciente deve ser cuidada por uma dermatologista antes. Então, quanto mais procedimento dermatológico ela fizer, mais tarde a gente consegue postergar essa cirurgia. Então, é claro, a idade não é a coisa mais importante. Exato. O mais importante é como ela está, o resultado que nós temos de qualidade de pele. É isso que eu sempre oriento meus pacientes. Não tem idade mínima, mas tem a idade ideal e necessária. Quando isso? Até uma simples dica aí para vocês que estão nos acompanhando. Eu sei que este conteúdo vai enriquecer o seu conhecimento, porque é um papo de expert. E eu comecei a fazer toxina botulínica em mim com 23 anos de idade. Eu já tinha marcas de expressões e naquela época eu tinha mais marcas de expressões do que hoje. Porque com a utilização rotineira, a cada 6 meses, né, geralmente que eu utilizo,
e eu tenho esse hábito desde os 23 anos, o músculo ele começa a perder a força. Então, as pessoas muitas vezes têm medo de falar, eu vou começar a me cuidar tão cedo e depois nada que eu fizer vai dar resultado. E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto antes os nossos pacientes começarem a se cuidar, mais saúde e menos envelhecimento terão. Então, a gente sabe que a produção natural de colágeno, ela reduz drasticamente entre os 25 a 30 anos e depois dos 30 anos, gente, começa, ó, despencar. E a gente tem uma perda média de 1% do colágeno ao ano. E pensa só, uma paciente que procura o doutor ou me procura com 40 anos, ela já perdeu pelo menos 10% do colágeno. Isso gera um saldo negativo e em alguns momentos a gente começa também a ter perdas estruturais, de gordura facial e também remodelamentos ósseos. E isso tudo impacta na linguagem que o nosso rosto começa a apresentar. Então eu falo que, como a gente, desculpa interrompê-lo, mas não existe idade ideal, existe a idade necessária e também qual a melhor idade para optar por um procedimento cirúrgico. Ninguém melhor que o Dr. Daniel hoje para nos esclarecer isso, porque é a dúvida das mulheres que estão em casa e dos homens também. Quando eu faço apenas um botox, faço um preenchimento, faço um laser, ou quando eu vou optar por um procedimento cirúrgico? Quando eu vou para faca, literalmente. Conta para nós, Dani. Na verdade, isso é uma revolução na medicina, na dermatologia e na cirurgia plástica. Está mudando, felizmente, né? Então, quanto antes nós começarmos com procedimentos preventivos, melhor a gente vai chegar no momento da cirurgia. Então, a análise tem que ser feita numa consulta, né? Mas a gente sabe que é o descenso da sobrancelha, aquele excesso de pele nas pálpebras, um pé de galinha que já está com uma certa resistência e exige um tratamento cirúrgico, um afundamento dessa região malar, uma perda de definição no ângulo da mandíbula. E como você sabe, Thalita, você consegue grandes resultados com procedimentos dermatológicos. Exato. Isso é muito bom, dá excelentes resultados, mas são procedimentos que devem ser realizados frequentemente. Isso. Tem pacientes que gostam disso e se dão muito bem, mas tem pacientes que preferem algo mais objetivo, né? Exato. Cirúrgico. É o perfil do cliente. Exatamente. Né? Então a gente ouve os nossos pacientes e consegue particularizar e ser assertivo de acordo com o que ele deseja. Eu acho que essa é a equipe que dá grande resultado. Exatamente. Por conta disso. Dependendo do que a paciente deseja, dependendo do que ela precisa, a gente vai para um caminho ou para o outro. E um dos procedimentos que mais os nossos pacientes desejam é a lipo de papada. E como isso impacta, Dr. Daniel, positivamente na linguagem do nosso paciente? Quando aquele volume nessa região aqui do pescoço começa a incomodar, quando o paciente realiza esse tipo de tratamento, como ele se apresenta no pós-tratamento para você? A lipo de papada é excelente, ela é um procedimento que tem que ser muito bem indicado, né? É uma paciente jovem, com pele firme, então muitas pacientes me procuram, os resultados são muito bons, porque é um procedimento até certo ponto simples, com um grande resultado, porque é uma definição muito grande da mandíbula, especialmente se nós utilizarmos outras tecnologias associadas, Exato. Como você tem aqui na clínica, então potencializa o resultado. Eu sempre explico para os pacientes que é um pouco de mito, que é um procedimento muito simples. Ele tem que ser visto pelo médico, bem feito, com segurança, com cuidado para dar grande resultado. Aquela paciente que tem uma sobra de pele, uma ptose muscular, glândulas submandibulares aparentes, a lipo de papada não está indicada. Então, um procedimento um pouco mais invasivo, agressivo, com tratamento da musculatura profunda, tração de pele é necessário. E aí que entra o Soft Facelift, que basicamente ele consegue dar um rejuvenescimento na paciente no terço inferior do rosto, sem mudar muito as características da identidade. A paciente não vai ficar com aquele aspecto artificial da cirurgia do passado. Então, para paciente que tem um excesso de tecido, a lipo de papada acaba oferecendo um resultado menor. Não é ruim, tem pacientes que gostam, tem pacientes que ficam felizes, mas da mesma forma tem pacientes que buscam uma definição maior. Isso vai ser obtido com um procedimento cirúrgico mais invasivo. Muito bom, obrigada por todos esses esclarecimentos, a técnica realmente é disruptiva
E os nossos pacientes têm ficado muito felizes, viu, com os resultados. Dani, qual dica você daria para o Dr. Daniel há 10 anos atrás? Pois é, a gente fica pensando muito nisso, né? Do ponto de vista cirúrgico, é sempre buscar muito tecnologia. Então, cada vez mais, especialmente na realidade que a gente vive hoje, a cirurgia plástica, a dermatologia, ela associa tratamentos com um alto poder de resultado utilizando tecnologias inovadoras, laser, ultraformer, laser, ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, tratamentos que vão melhorar a qualidade da paciente, diminuindo cicatrizes, tempo de recuperação. Então, se nós tivéssemos tudo isso disponível há 10 anos atrás, os meus resultados seriam muito melhores e, felizmente, a gente chegou num ponto que a gente consegue oferecer o melhor para os nossos pacientes. Muito bom, é isso. E como os nossos pacientes, eles são cuidados desde o momento que ele decidiu optar pelo procedimento cirúrgico até quanto tempo após a cirurgia? Conta para nós como é todo esse seu cuidado com essa experiência de pré, durante e pós-operatório. Thalita, as pacientes de cirurgia plástica é um pouco diferente da paciente de dermatologia que busca um tempo de afastamento, de recuperação rápido, menor. Cirurgia plástica é mais complexa, independente do procedimento que for realizado, a gente tem que ter uma preparação pré-operatória, com emagrecimento, o paciente não pode estar fumando, deve evitar sol, fazer uma série de exames, passar no cardiologista, no anestesista e ela vai ser submetida ao procedimento. Vai variar de acordo com a agressividade e com o tamanho da cirurgia. Mas, por exemplo, mesmo uma blefaroplastia, que é uma cirurgia considerada pequena, a gente vai ter por volta de 15 dias de cuidado, onde a paciente tem que ficar pelo menos 7 dias de repouso absoluto, no ar-condicionado, colocando gelo, e depois mais 7 dias de repouso relativo, onde ela tem que tem que ter um cuidado especial. No facelift, no soft facelift, isso é ampliado, então tem pacientes que, dependendo da agressividade do procedimento, se o rosto tem mais gordura, se o tratamento é maior, ela precisa ficar de 15 a 20 dias afastada das suas atividades. Então é muito importante a gente falar aqui, porque as pacientes veem os nossos resultados com 30 dias, 60 dias, com as pacientes muito felizes e muito bonitas, mas elas têm que saber que elas passaram por um processo um tanto quanto trabalhoso. É uma cirurgia que não dói, mas a paciente tem que ficar quietinha. Então, por 15 dias ela tem que ficar de repouso absoluto, no ar-condicionado, colocando gelo, fazendo drenagem linfática, e depois ela começa progressivamente a voltar à sua vida normal. Eu tenho várias pacientes, inclusive algumas tuas, que querem operar porque a filha vai casar, porque a filha vai se formar na faculdade. Então eu sempre oriento, faça 2 meses antes desse evento, porque aí você vai estar desinchada, vai estar com colágeno em boas condições e vai estar muito mais bonita. Muito bom. Dani, eu sei que tem médicos nos assistindo, colegas ou quem sonha em fazer medicina. Muitas vezes nós entramos para a faculdade sem muita ideia do que seremos como especialistas. Essa é a maior dor, muitas vezes, de um profissional. Ao longo da faculdade, descobrir qual área que tem mais aptidão. Conta para nós, quando a cirurgia plástica pulsou mais forte no seu coração? A gente tem contato com muitos alunos, eu sou professor da universidade, então a gente vê esse crescimento do aluno e vê todas essas dúvidas que eu passei, você passou. É muito legal um momento que tem um turning point que o aluno, o futuro médico, decide o que ele vai fazer. No meu caso, foi bem precoce na faculdade. A minha família teve um acidente, um incêndio muito grave, com vários queimados. E eles foram tratados por um cirurgião plástico, que era muito cuidadoso e que obteve grandes resultados, eles ficaram com muita pouca sequela. Quando eu entrei na faculdade, minha surpresa, ele era o meu professor. Então foi algo muito interessante, eu me apresentei para ele lembrava da minha família e desde então, desde o primeiro ano da faculdade, eu comecei a acompanhá-lo. Ele me deu um recado, se você quiser ser cirurgião plástico, você tem que começar a estudar agora. Então desde o primeiro ano eu o acompanhava e gostei. É uma cirurgia anatômica, que é muito detalhada, é muito bonita. Então, aqueles que têm
uma certa atração por cirurgia, todos gostam muito de cirurgia plástica. E aí, durante o curso eu conheci o professor Pitangui, tive a honra de acompanhá-lo durante a faculdade, que foi algo também muito engrandecedor e me abriu muito a minha cabeça, o que eu queria ser e quem era a minha meta, né? E aí deu tudo certo, acabei fazendo minha residência com ele. Então, é tudo um tijolinho que é colocado no muro, né? A medicina, ela dá muito trabalho, mas ela é muito linda, ela te dá muitos prazeres. E acredita, um dos prazeres que eu estou tendo é estar aqui contigo hoje. Que lindo. Dr. Ivo Pitangui deixou um legado e eu sei que você, como profissional, também deixará um legado para essa nação. Que bom, que bom. Qual é o propósito da vida do Dr. Daniel? Pois é, na verdade o meu propósito é tentar ajudar as pacientes oferecendo o melhor serviço possível. Eu sou muito orgulhoso do que eu faço e eu faço com muito amor, com muita dedicação. E cirurgia plástica, ela é tão linda porque ela consegue mudar a vida da pessoa. Então, acho que o meu propósito é que nem hoje, a gente atendeu uma paciente aqui, eu operei 2 vezes e ela está linda, feliz, me trouxe um presente e quando ela saiu eu disse assim, que legal, né? Uma paciente que se dedicou, fez de tudo para conseguir operar comigo, hoje está super bem, adorou a clínica aqui, vai continuar fazendo os tratamentos porque a cirurgia não é mágica, né? A cirurgia é uma fase do nosso plano de tratamento e felizmente agora ela vai estar na fábrica da beleza e vai estar cada vez melhor. Então, resumindo, o meu propósito é tentar atingir a expectativa da paciente, sempre dentro de uma realidade possível, né? Mas realmente eu fico realizado quando acontece o que aconteceu hoje com uma paciente. Eu vejo, te acompanho aqui, você tem esse feedback dos pacientes muito mais rápido, né? Porque o teu trabalho é objetivo. A minha cirurgia às vezes demora 1 ano, 2 anos para ficar completa. Tem um processo, É um processo, né? De remoção então, de todo aquele edema. Cicatrização às vezes é exuberante. E existe hoje tratamento para cicatriz. Sim, então muitas pessoas têm receio de fazer uma cirurgia plástica porque vou ficar com uma cicatriz na face. Dr. Ivo Pitangui é um exemplo de que animava muito os clientes dele a realizar laser após a cirurgia, após 30 dias. Ele foi um dos pioneiros no Brasil. Isso mesmo. E eu tenho também a utilização deste protocolo dele. Após 30 dias de qualquer cirurgia plástica, você pode utilizar laser. Nós temos um dos melhores lasers aqui na clínica para isso. Laser Gerber, NDI, cada tipo de cicatriz, a cor da cicatriz, a espessura, se ela é mais vermelhada, se ela é mais acastanhada, tudo isso particulariza o tipo de protocolo, mas indicado, gente, começar no início, porque nos primeiros dias a cicatriz fica super fininha, ela fica bonita e tem paciente que nesse momento descuida. A gente sempre já tenta explicar para a paciente que é tudo um pacote. Ela vai fazer a cirurgia, ela tem que fazer drenagem linfática com acompanhamento fisioterápico excelente e o tratamento dermatológico pós-operatório é fundamental. Então a gente mostra, ó, essa paciente fez todo o acompanhamento, ficou excelente. Essa não pôde, mora fora, não pegou sol, não cuidou da cicatriz, acaba ficando com uma marca mais evidente. O que a gente sabe é que especialmente a cirurgia plástica facial, as cicatrizes estão cada vez menores e o soft facelift tem essa vantagem. A cicatriz que fica aparente, ela é mais delicada, porque nós temos menos tração no retalho cutâneo. Então essa é uma das vantagens da técnica também. Uma dica para quem tem medo de realizar cirurgia plástica facial. Pois é, o grande medo que as pacientes têm é ficar diferente, ficar com uma cara muito tracionada, que todo mundo perceba que ela operou. Isso com as cirurgias plásticas mais modernas, onde o tratamento é mais profundo e a tração cutânea é menor, tanto a qualidade da cicatriz melhorou, mas o aspecto final da paciente fica mais natural. É claro que isso tem que ser conversado com a paciente, tem pacientes que querem um resultado mais marcante, mas de modo geral a paciente busca um resultado bem leve e é isso que a gente procura. Então o medo atualmente não é anestesia, não é dor, não é risco cirúrgico, não, até porque isso está bem controlado. A gente tem muito cuidado na indicação cirúrgica, no acompanhamento pós-operatório. A gente tem uma equipe grande para cuidar dos nossos pacientes, porque a gente sabe que cirurgia, o Pitangui dizia isso, cirurgia não é comprimido.
Cirurgia é uma intervenção, ela tem que ser planejada, preparada, para então ser realizada e obter sucesso. Então, hoje em dia, felizmente, as minhas pacientes já chegam bem confiantes. Isso. Ainda mais com toda a validação que você faz, elas chegam para mim dizendo, doutor, vamos marcar, já estou de jejum, várias falam. Boa! Mas o medo é ficar diferente, a gente mostra as fotos dos pacientes que autorizaram, né? Então isso vai deixando as nossas pacientes, as futuras pacientes mais seguras. Muito obrigada, doutor, por estar aqui, deixando um tempinho da sua agenda reservado para que nós pudéssemos estar juntos e compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento e expertise para as pessoas que estarão vendo esse podcast. Então, te agradeço por fazer parte do time do Instituto Pomper Mayer e estar somando muito conosco e com os nossos pacientes, viu? Eu que agradeço, para mim é uma honra e contem comigo. É isso aí.